Ó, turma, vou falar hoje do HSLG11, né? Um fundo com um pouco mais aí de 40 mil cotistas e que não é muito falado aí no mercado, pelo menos as redes sociais que eu acompanho, os analistas que eu acompanho, ninguém fala muito a respeito do fundo. É um fundo aí que segue fazendo o básico, o beabá ali, e não chama muita atenção de uma forma geral do mercado, apesar da qualidade dos imóveis que o fundo tem. E eu vou apresentar aqui o porquê que eu acho que o fundo ele não chama tanto atenção, né? Quais seriam os problemas, vou botar entre aspas aqui, problemas do fundo, né? Então vamos lá, vamos falar do HSLG11, o fundo que iniciou em 2020, um valor patrimonial aqui de 1,3 bilhões, uma liquidez que não chama muita atenção, né? O pessoal diz assim, eu não me importo muito com liquidez, né? Geralmente quem fala isso é um investidor pessoa física que está ali investindo 3 mil, 4 mil por mês, mas para um fundo, para ele querer crescer, de fato, ele precisa ter uma boa liquidez para chamar a atenção de institucional, de outros investidores, né, que queiram colocar ali uma parte do capital nos fundos imobiliários. Então, se tem uma liquidez pequena, como essa aqui, que 580 mil não é pequeno, mas também não é muita coisa, ele acaba não chamando a atenção. Né? Temos 40 mil cotistas aqui, pagou 0,65, ele diminuiu a distribuição, já vou falar disso aqui também. Os pontos positivos do fundo, né, são 100% dos ativos em um raio de 30 km da capital mais próxima, então algo que eu vejo como positivo aqui, ele tem imóveis que saem ali só, não ficam só no centro de São Paulo, então ele vai para Curitiba, vai para outras regiões, Manaus, então ele traz essa diversificação para a carteira do cotista, porque tem que sempre lembrar o seguinte, não adianta só investir, São Paulo é um país dentro de um país, né? Tem gente que brinca, né? São Paulo é um país dentro do Brasil. Eu entendo isso, lógico, né? É um país grande, mas um estado grande. Só que para o cotista, para o investidor, é interessante a gente buscar diversificação. Se eu ficar preso só no estado de São Paulo, por mais que seja um baita estado ali, eu acabo ficando preso a um único lugar, né? Ao aquecimento da economia e tudo mais, que sim, São Paulo é muito aquecido. Então eu vejo que esse é um ponto positivo do HSLG, né? Que ele tem imóveis em outros estados. Outro ponto positivo aqui é um fundo que tem posição majoritária 100% dos ativos, então ele controla aqui praticamente todo o ABL que ele tem. Então eu vejo isso como muito positivo. Aqui tem os comentários do cenário como macro, e aqui vem o negócio, né? Vamos lá, né? Passou a refletir o resultado do caixa desse mês, após o término do período de carência, o aluguel de os novos locatários, o ativo HSI Logística Dutra, ocupando um total de 10 mil metros quadrados. Bacana, havia uma carência, isso aqui é normal, tá? Além disso, o HSI Logístico Castelo passou a refletir a receita de locação e reajuste pelo IPCA dos últimos 12 meses anteriores, que equivale aqui a 4,83 de reajuste no IPCA, de 3 locatários. Bacana, totalizando aqui 30 mil metros quadrados. Com isso, o aluguel por metro quadrado do galpão passou de 23 para um total aqui de 25, que é a média aqui, geralmente, do mercado, alguns chegando a 30, tá? O portfólio está 100% ocupado, e aqui o outro ponto positivo, né? 100% dos galpões AAA, né? Com nota máxima, então são excelentes galpões, como já destaquei ali em cima, né? Num raio aqui de 30 km da capital mais próxima. Pagou 0,65, 10,8% ao ano, um yield, né? Isso aqui eu vou pular, que está falando aqui da declaração, e vamos começar a falar do resultado do fundo e o que chama a atenção aqui, né? Resultado de aluguéis aqui, 10 milhões 759 mil. Nós temos aqui em questão de despesas por pagamento de juros, né, as despesas financeiras aqui, 780 mil, que equivalem a 7,25% da receita. Como não é um fundo, quer dizer, é um fundo grande, mas em quantidade de receita, quando a gente olha aqui, receita ok, 10 milhões 759 mil, eu diria que vai estar no limite. Essa alavancagem aqui do fundo, ela estaria no limite aqui de pagamento de juros, né? Esses 780 mil que eles vêm pagando aqui, diria que é o aceitável, tá? Outras despesas que eles tiveram a mais aqui de 265 mil equivalem as despesas por locação, né? Onde tiver que pagar aqui. Advogado, comissão de aluguel, venda de cartório, etc, né? Aluguel e vendas e cartório, etc, né? Então isso aqui também faz parte, né? Tem mês que vai ter mais, tem mês que não vai ter nada aqui para pagar, né? Aqui que começa um ponto sobre o dividendo. O resultado gerado aqui foi de 0,63 e o fundo ele pagou 0,65. Então ele continua acumulando aqui 0,08 e o total acumulado aqui é de 0,89.
Por que eu chuto aqui que a gestão está fazendo isso? Isso aqui é um chute meu, né? Lá no fundo de shopping da mesma casa, o HSML, eles também vêm fazendo isso, né? Diminuíram bastante os dividendos e estão aumentando o resultado acumulado, né? E por quê? Eu até deixei anotado aqui, de repente a gestão está fazendo isso por quê? Para no fim do semestre ela vir assim e distribuir uma cacetada aqui de dividendo. Acho eu, né? E aí subir bastante o dividendo e quem sabe conseguir puxar a cota para cima, né? E aí quem sabe com isso conseguir fazer aí uma emissão. E eu já vou falar mais disso, se isso aqui pode funcionar ou não, né? Se é que é isso de fato, né? Porque lá no HSML é a mesma coisa, né? Estão fazendo uma quantidade de reserva bem significativa e não tem problema nisso, tá? Se tu olhar, né? Se você chegar a olhar os fundos maiores aí, todo fundo tem uma reserva, porque pode perder locatário, se for fundo aqui de galpão falando, os fundos de shopping também, pode aumentar a vacância, e com isso você consegue distribuir um patamar ali sem sentir, o cotista, né, ele não sente a redução do dividendo e com isso a cota não cai mais, já que os fundos, apesar de eles oscilarem bastante com as NTNBs, a cotação, também acaba oscilando aqui com o dividendo distribuído, então acaba distribuindo menos dividendo. O que acontece, né? O fundo ele acaba tendo sofrer ali no valor da cota mercado. Só que aqui eles fizeram por conta, né? Simplesmente reduziram para aumentar as reservas, né? De repente para subir essa questão aqui da cota ali na frente. Vai funcionar ou não? Não sei. E se for isso, eu acho que talvez não funcione. Já vou falar mais disso. Aqui, quando a gente olha para a alavancagem, deixa eu pular isso aqui. Depois eu volto para cá e vou falar da alavancagem para seguir o raciocínio ali de cima. Olha só. O fundo ele tem 309 milhões aqui para pagar. E ainda faltam aqui 55 milhões. Né? O índice de alavancagem líquido do fundo é 19%, considerando os volumes ainda não integralizados, o CRI, Build-to-Suit, MELI, que é o último aqui que eles fizeram. Né? Então, 55 milhões eu imagino que seja aqui. Né? Que falta integralizar isso aqui e somar junto. Então vai aumentar um pouquinho mais isso aqui, chegando aos 369, 370 milhões, né? 365. Vamos lá, vamos olhar o programa aqui de cronograma de amortização do fundo. E aí que vem, eu não esqueci lá dessa questão lá da cotação de fazer reserva, tá? No dividendo. Vamos lá, olha só. Temos aqui para 25, 7 milhões. Então nós temos até 28, com esse caixa aqui de 92, isso aqui, para pagar. Então o fundo consegue ir carregando até 2028. Se a gente for aqui no informe mensal, a gente vê que o caixa é menor, né? É de 73 milhões líquidos aqui que ele tem. Eu até busquei olhar aqui, fundo de renda fixa, 70, disponibilidades aqui mais 2, que vai fechar os 73 lá que eles estão colocando. Lado positivo aqui também é que eles não têm muito dinheiro alocado em outros fundos imobiliários, né? Aqui em torno de 8 milhões e 50 mil. Então o fundo ele tem um pouquinho menos que esses 92 milhões aqui, né? Talvez já pagaram alguma coisa a mais e diminuiu lá essa questão no informe mensal. Não está batendo com isso aqui, né? Esses 92 milhões aqui. Já que eles não têm cotas de outros fundos, que muitos fundos imobiliários estão considerando as cotas que eles possuem em outros fundos como liquidez também, o que também não deveria ser feito, mas estão considerando, né? Então ele tem aqui uma situação, até 28, tranquila, certo? E isso se ele não precisar usar esse caixa para fazer reforma, se sai um inquilino, já que parte dos contratos aqui são contratos típicos, né? Então pode ser um inquilino. O que eu chamo a atenção aqui sobre aquela distribuição do dividendo, então voltando para cá, é o seguinte. Se a gente olhar o histórico de cotação aqui do fundo, de 2020, quando ele surge aqui, né, final de 2021, a gente vê que quando passa aqui de junho 21, a cotação do fundo ela não volta mais para o 100. Percebe que eu vou passando, ela não volta, né? A gente pega aqui os picos aqui, ó, 97, 99, 99 e aí para baixo, né? Hoje em 80, né? Subiu um pouquinho, estava em 70, agora voltou para 80, mas percebe que nos últimos 3 para 4 anos ela não passa do 100. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar o valor patrimonial do fundo hoje, ele é de 103,68. Então, imaginando que o fundo aqui ele esteja buscando fazer essa reserva de distribuição, essa reserva de cotas aqui, né? De dividendos, perdão.
essa reserva de 0,89 para distribuir mais lá na frente, para de repente ver se a cota sobe bem acima. Olha, não sei se isso vai funcionar, né? Se for isso, de novo, algo que eu estou achando que a gestão está fazendo para de repente conseguir levar o valor da cota lá no mercado e com isso conseguir fazer uma emissão. Então vai depender muito também aqui das NTNBs, dos juros futuros, da Selic, né? Se a gente olhar de novo a cotação, deixa eu voltar para cá, a gente pega, por exemplo, aqui períodos em que outros fundos, por exemplo, julho 23, outros fundos conseguiram subir bem a cota, né? O fundo ele não passa do 100, ele fica preso aqui, ó, a máxima aqui foi a 100, mas ele ficou em 99, 98, fechou, e a máxima ali foi de 100, né? Então ele não consegue subir a 100, o VP a 103, eu não sei se o fundo vai conseguir, seguindo isso que eu estou falando aqui, se é que for isso, se ele vai conseguir de fato fazer aqui o valor da cota subir acima do VP para fazer uma emissão, né? Então, voltando daí para cá, né? Os tipos de investidores aqui, eu acho que isso aqui também é um ponto positivo. Investidor original, primeiro lá, antes do IPO, 60% mantém de controle aqui. Eu vejo como interessante porque... Por quê? Simplesmente porque fica aquela coisa assim, pô, o cara tem uma grana pesada aqui, ele não vai fazer cagada com o fundo, né? A ideia dele aqui é fazer o fundo ir bem, crescer, e não buscar fazer besteira aqui, porque ele acaba saindo prejudicado aqui dentro. Então a tendência é que isso aqui gere para o cotista, pessoa física aqui, algo positivo, né? Mas os problemas daí que eu vejo aqui no fundo, tá? A gente olha aqui para a questão de receita de contrato de locação, e esse aqui que é um problema, né? A gente pega 4 inquilinos, Casas Bahia aqui que está em 2 imóveis, mas são 4 inquilinos, eles equivalem a 70% da receita do fundo. Para um fundo que tem 300 e poucos milhões aí de alavancagem, se a gente olhar aqui o informe mensal, até dá um pouco mais, 400 milhões, tem outros valores a pagar aqui de 80, 311 por securitização, então a gente chega aí aos 400 milhões, a gente vê que isso aqui se torna um risco, né? Tudo bem que quando a gente desce aqui, por exemplo, deixa eu descer lá nos relatórios aqui, a gente vê aqui que o contrato, com exceção do açaí, que é um contrato típico, então o açaí pode sair a qualquer momento aqui, mas aqui nós temos o contrato atípico, com as Casas Bahia, com as Bahia típico. A Casa Bahia aqui é típico, né? Eu tinha lido atípico, mas só aqui que é atípico, né? Aqui é típico. Então pode sair aqui também antes, né? A multa geralmente nesses contratos ela não é muito alta. Aqui nós temos contratos típicos, só que são mais locatários aqui dentro, que tem nesse imóvel, né? E aqui nós temos o contrato atípico também, e aqui o contrato atípico. Então assim, isso aqui dá um pouquinho de tranquilidade, mas bem pouquinho, né? Por que eu estou falando isso? Porque vamos lá, né? Os juros, eles são pagos com os dividendos, certo? Então, os juros que o fundo está pagando desses CRIs aqui, deixa eu vir aqui, desse CRIs aqui, CRI bemol, por exemplo, 167 milhões lá em Manaus, né? Vai até 2037, o contrato, provavelmente aqui, ele está um contrato atípico, cadê? Bemol, bemol, não, aqui, né? É um contrato atípico, está usando os juros daqui para pagar a alavancagem grande aqui de 166 milhões. Mas o problema é que quando a gente pega essa galera aqui, né, nós temos essa galera aqui com contratos típicos. Então, são 30% dos contratos que são típicos. Eles podem sair a qualquer momento. E aí nós temos aqui uma parte de Casas Bahia que o contrato também é típico. Tá, mas Jada, talvez você vai perguntar ali, mas o que interessa aqui é que os juros são pagos com o contrato atípico aqui do bemol, das Casas Bahia. Sim, só que tem que lembrar que se de repente começa a aumentar a alavancagem aqui, sai de repente o bemol, o açaí aqui, deixa eu só lembrar, era atípico ou atípico? Deixa eu ver aqui. Açaí, ó, açaí é típico também, equivale a uma receita bem significativa aqui, né? Receita do fundo aqui é de 10%. Pensa comigo no seguinte, essa receita aqui em cima, de 10 milhões, essa receita ela diminui. E se essa receita aqui diminui, os 5% que o fundo retém, ele pode usar ali para acumular um pouquinho, para ajudar no pagamento da amortização, ela também diminui. Então esse caixa do fundo aqui, ele pode diminuir ainda mais rápido, né? Aqui está em 92, mas são 73 milhões. Então ele pode ir diminuindo mais rápido, certo?
E com isso o fundo pode acabar passando apuros. Não é? Porque como eu mostrei ali a cotação do fundo, ela não passou do 100, desde 21 ela não sobe ao 100, ela não fica acima do VP. Compensação, vários outros fundos de logística, até de lajes ali, a gente viu o PVBI11 negociando acima do VP, conseguindo fazer emissão e tudo mais. E aí, se não fica acima da emissão, isso gera um problema, né? Eu separei esse trecho aqui, ó, porque o que eu acho importante, que é o ponto importante não, que é o ponto positivo aqui do fundo, é isso aqui, né? Região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Manaus e São Paulo. Então ele atende outras frentes, ele não fica em São Paulo. Assim, para o cotista é positivo. O problema é que ele só tem isso aqui, né? São só 6 ativos, certo? E uma quantidade de locatários pequena, né? Esses locatários aqui, sendo que 4 inquilinos, né? 70% concentra de receita nesses 4 inquilinos. Então eu entendo que isso aqui é um problema no fundo. O fundo pode melhorar? Claro, ele pode, né? Só que eu acho que isso acaba fazendo com que o fundo ele não se torne interessante nem para a pessoa física e ele não se torne interessante muito menos para o investidor institucional ou para outro tipo de investidor aí que faça aportes mais significativos, né? Tanto é que o fundo, deixa eu até confirmar isso aqui, mas se eu não me engano ele namora aí com a base de cotistas nesses 40 mil. Deixa eu ver aqui no último ano, ó, 40 mil, 39, 38, 40 aqui, 35, 34, 23. É claro, né, como ele surgiu em 20, ele vai subindo, subindo, subindo aqui e fica, né? Ainda está crescendo, né? 40 mil, aqui caiu um pouquinho, subiu um pouquinho. Então, assim, ele não chama muita atenção por isso. Como melhorar isso aqui, né? O fundo precisa crescer, só que como ele vai crescer? Ele precisa ter mais imóveis, né? Se a gente olhar aqui para os imóveis, é outro ponto que eu até destaquei e não falei aqui. Se a gente olhar para os imóveis aqui do fundo, o tamanho dos imóveis, percebemos que são imóveis gigantes, né? 139 mil metros quadrados, 74 mil metros quadrados, 92 mil metros quadrados, 84 mil metros quadrados, 66 mil metros quadrados, 91 mil metros quadrados. E esse aqui é do Mercado Livre, que ainda não está pronto, contrato atípico de 10 anos. E o que acontece? Se ele precisa vender, ele vai ter que vender uma parte dele, né? Porque é difícil vender um imóvel gigante como esse aqui inteiro. Haja comprador, haja alguém com dinheiro para chegar aqui e comprar. Então, assim, ele não consegue picar tão facilmente e vender para levantar um capital talvez mais rápido aqui dentro, né? Então, esses são os problemas que eu vejo. Tem os lados positivos, como eu falei aqui no vídeo sobre o HSML, mas eles não são suficientes aqui, a meu ver, pelo menos, para o investidor que busca mais qualidade, no sentido de tranquilidade, colocar o dinheiro nesse momento, né? Não estou sugerindo, apesar da minha fala, venda ou compra desse fundo imobiliário aqui, eu só acho que há opções melhores pensando em galpões logísticos. Claro que, de repente você vai dizer assim, e se eu quiser botar uma partezinha pequena, né, uns 3%, a cota está bem descontada, para de repente ter um lucro ali na frente, quando a situação melhorar como um todo, né, falando aqui da economia, dos juros, etc., aí é uma estratégia de cada investidor, tá? Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente tem hoje fundos melhores aqui que o HSLG.